Da torcida Alegres Emoções, um grande abraço, estamos juntos com mais um Esporte Guará, aqui pelo seu canal 23, 11h59, chegando próximo do meio-dia e junto com você em todos os cantos. O número do Zap você já sabe, é o 981 50 3251. Eu quero a tua opinião, qual a tua expectativa, torcedor, em relação ao jogo da Bolívia Querida hoje? O Sampaio Corrêa enfrenta o Juventude, jogo marcado para o Estádio Castelão. Também tem mais mudanças no Campeonato Maranhense de Futebol, o campeonato vai sofrer algumas outras modificações e nós vamos trazer os detalhes aqui dessas mudanças para você que acompanha o Esporte Guará. Ontem, depois do nosso programa, nós tivemos um comunicado em relação aos jogos, primeiramente em relação aos jogos do Campeonato Maranhense, modificação de tabela. E a federação também enviou o comunicado da CBF com modificação de jogos do Campeonato Brasileiro. Então tivemos uma modificação de jogo do Campeonato Estadual, exatamente o jogo do Pinheiro Atlético Clube. Por quê? Porque o Pinheiro Atlético Clube foi o último adversário do Imperatriz, antes da partida pelo Campeonato Brasileiro, que seria realizada no último sábado lá em Campina Grande, na Paraíba. Por essa razão, os jogadores do PAC, eles estarão realizando testes, né? O jogo mudou do dia 12, passa agora para o dia 18, ou seja, na próxima terça-feira, essa modificação de Pinheiro e Juventude, que poderia também ser no domingo, mas eles preferiram colocar essa partida lá para o dia 18, uma terça-feira, no estádio Costa Rodrigues, você acompanha aí na tela. A outra data do jogo, marcada aí para o dia 22, um sábado, lá na cidade de São Mateus, jogo da volta entre Juventude Samas e o Pinheiro Atlético Clube. Até o momento, nós ainda não temos novidade em relação ao jogo do Imperatriz, mas o jogo do Imperatriz estava mais adiante. A federação vai aguardar a contratação de jogadores por parte da equipe do Imperatriz, o Cavalo de Aço, para só depois ela se posicionar quanto a esse próximo jogo do Imperatriz, que é contra o São José, aqui no Campeonato Maranhense de Futebol. Paralelo a isso, estamos aguardando ainda a liberação dos recursos dos clubes, da parceria entre a Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado, que vai ser assumida pela Equatorial, no que diz respeito ao Campeonato Maranhense. Eu conversei aqui na semana passada, depois da entrevista do Natanael, uma das diretoras da Equatorial participou do programa do João Carvalho. E ela me respondeu, claro, em off, de que os trâmites burocráticos do governo já foram todos processados e encaminhados para a Equatorial. Só que ela disse que isso demanda tempo para que tudo saia certinho, para que não haja nenhum problema na liberação dos recursos para os clubes do Campeonato Estadual. E ela deu um prazo de que nesta ou no mais tardar, no começo da próxima semana, os recursos já estarão sendo disponibilizados para os times que jogam o Campeonato Maranhense, né? Mas vamos aguardar para ver como é que serão esses repasses e quando esses repasses irão acontecer, porque é muito importante, principalmente para os times que ainda seguem na competição. E para uma dúvida também, que eu dirimi ela com o Ranslina, coloca na tela para nós aí em relação à questão dos jogos e do campeonato na segunda fase e da inscrição de jogadores para essa segunda fase. Ó, esse documento que está aí, que o Galdense está registrando e a nossa equipe também para você, ele traz a seguinte informação, ó. Deverão estar publicados contratos de novos atletas para utilização no Campeonato Maranhense, deverão estar publicados no BID e inscritos na competição no sistema eletrônico, que é a gestão web CBF ou Prodfut da FMF, a ser definido em portaria até o último dia útil em que anteceder qualquer partida da segunda fase. E bem, aqui também tem um detalhe da portaria. A portaria da FMF confirma que esse último dia é a véspera do jogo entre Pinheiro Atlético Clube e Juventude. Pelo menos foi essa informação que o Hans me passou. Eu conversei com ele agora há pouco, enviei uma mensagem para o Hans para que ele pudesse dirimir essa dúvida e ele tira qualquer dúvida, né? É claro que aí, escrito aí, parece qualquer jogo da segunda fase. Deu margem para um outro entendimento. Só que ele confirmou, né? Como foi adiado para a próxima terça, o prazo passou a ser segunda. Também independente se os times jogarão a segunda fase ou não, ou seja, vale também para Moto Sampaio, que já estarão classificados, já estão, melhor dizendo, classificados direto lá na semifinal do Campeonato Estadual. Então, prazo para inscrição de jogadores, atenção, torcida motorizada, torcida tricolor, é na próxima segunda-feira. Quem não regularizar jogadores até
a segunda-feira, véspera do jogo entre Juventude Samas e PAC lá no Costa Rodrigues, na bela e progressiva cidade de Pinheiro, não poderá mais inscrever para o Campeonato Maranhense, né? O Sampaio deve trazer mais jogadores, o Mota acredita que deve contratar mais 2 ou 3, enfim, Juventude Samas ainda se movimentando, perdeu na o Pinheiro, o Atlético Clube também é outro time que pode contratar, enfim, vamos aguardar. O São José de Ribamar provavelmente vai contratar menos, mas pode trazer um ou outro reforço de jogador que está em atividade, mas sem clube para jogar, e aí vai tentar jogar na equipe do São José de Ribamar, tá certo? E agora vamos para o recado de sempre aqui da Seven Sports, porque a Seven Sports tem um site preparado, o Instagram também aguardando a sua visita. Olha só o que você vai encontrar lá, ó. Chuteira que você precisa da Nike, essa daí é retrô, meu amigo. Lembro muito das chuteiras da galera que jogava nos anos 80, nos anos 70. Essa aí mais moderna, mais estilosa, pra galera que gosta de bater uma bola com os modelos atuais. E tem aí esse agasalho lindo do Borussia Dortmund, agasalho lindo também do Manchester United, todo o equipamento de treinamento. É só você entrar lá no Instagram, @7sports, que você vai encontrar todos esses produtos, hein? @7sports é parceira aqui do programa Esporte Guará. E quem também está comigo é o MA Sport Bets. Já foi lá no jogo da Bolívia Querida, hoje tem jogo do time do Sampaio Corrêa. E olha os jogos que ainda estarão movimentando hoje, ó. Tem o Wolfsburg enfrentando o time do Sevilha. Esse jogo é válido pela Liga Europa. Também tem o Shakhtar enfrentando o Basel. Enfim, faça a sua fé. E claro, a Série B. Olha o destaque aí, ó. Sampaio Corrêa e Juventude. Cotação tricolor tá boa, 2,70, hein? Tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Botafogo e Confiança, enfim, jogos importantes que movimentam essa Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Toda a rodada da Série B está à sua disposição lá no site do MA Sport Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Ontem eu mostrei aqui um bilhete de um cara que jogou por R$20 aí, fez a fé dele, faturou mais de R$6.700, quase R$7.000. Então vale a pena ir numa banca do MA Sport Bets perto de você, lá na Vila Palmeira. Tem o meu amigo Paulo, grande Paulo DVD, tá acompanhando nesse momento o nosso programa, tá certo? Galera participando, interagindo aqui do programa Esporte Guará, ó. Mandar um abraço pra turma boa, ó. Gostaria que mostrasse nossa foto do time da Jacaré, Jacaré FC, e dê um alô pro Maico, grande Maico, ó. Tirou essa foto linda aqui com o maestro Arlindo Maracanã. Eu vou mostrar no programa de amanhã, tá bom? Chegou em cima aqui do programa, também tem a foto do time inteiro. Jacaré FC, do meu amigo Albeni, batendo uma bola legal. Boa tarde, Laércio. Eloy está merecendo titularidade? Sampaio está jogando com um a menos. É a posição aqui do torcedor, questionando a presença do Eloy no último jogo. O Eloy é daqueles jogadores que são muito cobrados pela torcida. Ele tem que jogar bem todo jogo. Se joga mal uma partida, acontecem as cobranças com o Eloy, com o Paulo Sérgio, que são jogadores muito identificados com o time do Sampaio. Mas o assunto Sampaio Corrêa é no próximo bloco aqui do Esporte Guará. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Estamos de volta com a sequência aqui do Esporte Guará. Você pode continuar participando, não é? O nosso número é o 981503251. Esse é o nosso número. Boa tarde, Sampaio ainda vai fazer contratações? Acredito que sim, para a sequência do campeonato. Boa tarde, Laércio. Hoje Caio Dantas, Luan ou Gustavo Ramos tem que começar jogando no lugar do Jackson e do Diego Tavares. A Bolívia vai ganhar de 2-1, com gols de Paulo Sérgio e do Caio Dantas. O Felipe lá da Vila Embratel. Ontem também teve uma mensagem legal, né? Que passou o programa e eu não li. Eu vou ler hoje, porque o cara é parceiro, né? Gente muito querida. O Elvis e a Kate. A Kate é jogadora, hein? Eles estão lá na gancharia acompanhando nesse momento o Esporte Guará. Você pode continuar participando, mandando sempre a sua mensagem. E ó, tem um cara que é parceiro meu e já tá quase bom, tá pronto para voltar para os gramados. Sabe quem é? É o meu amigo Luiz Guterres, da Isca Controle de Pragas. Se tem algum problema, meu amigo, é só chamar a equipe da Isca Controle de Pragas. Veja o recado. O móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização ou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sedentização. Chama a Isca que eles têm a solução. 988398516. Chama a Isca Controle de Pragas do meu amigo Luiz Guterres, né? O Sampaio estreou no último final de semana contra o Vitória da Bahia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não teve tempo nem de chegar direito na capital. Chegou ontem à tarde, os jogadores já foram descansar, porque hoje já tem jogo. E o duelo é contra o Juventude, que venceu na primeira rodada o time do CRB. Nós vamos começar ouvindo o Diego Tavares e a expectativa dele para esse segundo jogo do Tricolor na Série B, onde agora o Sampaio passa a já ter a obrigação de vencer, para não se distanciar
das equipes que estão na parte ali de cima da tabela, que estrearam vencendo, aquelas que irão vencer a segunda partida consecutiva. É importante até para dar tranquilidade ao trabalho do Léo Condé e de todo esse grupo de jogadores, a maior parte formado por jogadores que acabaram de chegar aqui na capital. Então, para ter essa tranquilidade, evitar os corneteiros, né, de plantão e na torcida do Sampaio Corrêa, né, aliás, pseudos torcedores tem muito, é bom ganhar o jogo de hoje, não é isso, Diego Tavares? Nossos primeiros minutos do primeiro tempo ali foi um pouco desatento ali da nossa parte, mas é o começo, né? Até o grupo aí pegar entrosamento ali demora um pouco, não é do dia para o outro, mas o time foi bem, tá de parabéns. O segundo tempo ali só deu nós no jogo, tivemos várias oportunidades, mas infelizmente naquele dia a bola não quis entrar. Mas o time não faltou raça, não faltou determinação, corremos o tempo todo para buscar o empate, mas não foi o nosso dia naquele dia do jogo. Mas agora é pensar já no próximo jogo aí de terça-feira, temos um grande jogo aí contra o Juventude em casa e se Deus quiser aí, vamos buscar essa primeira vitória aí na Série B. O Diego Tavares foi o responsável pela primeira grande chance do Sampaio Corrêa no jogo, a única no primeiro tempo, aquele chutaço que o goleiro do Vitória foi buscar no canto, né? O Diego Tavares entrou bem. E o Diego Tavares no time, né? Mas ele, nas primeiras partidas aqui pelo Campeonato Maranhense, ele foi melhor do que na última. E a disputa está grande nesse ataque. O Gustavo Ramos entrou muito bem no segundo tempo. O Ronei voltou de contusão, voltou da melhor recuperação dele bem também. Foi titular das últimas partidas. O Luan hoje está à disposição da equipe do Sampaio Corrêa, está entre os relacionados. Enfim, pode ser que haja alguma mudança aí no time do Sampaio. Acredito que o goleiro vai seguir sendo o Gustavo na equipe titular. O lateral é o Joás, que parece que tem maior, no caso, confiança do técnico Léo Condé, mas tem o Luiz Gustavo no banco, que é outro jogador que a torcida espera muito. Os dois zagueiros vão continuar sendo o Paulo Sérgio e o Daniel Felipe, o João Vitor jogando na esquerda, o Eloy segue na equipe titular, o André Luiz também começou essa temporada como titular. E aí a primeira dúvida, será que o Marcinho já está apto a começar jogando? Ele que disputa a posição direto ali com o jogador Daniel Penha, que veio do Atlético Mineiro. Enfim, é uma das dúvidas que o técnico vai dirimir hoje, antes do jogo. Outra dúvida, em relação ao ataque. Nós temos aí, em relação ao ataque do time do Sampaio Corrêa. Coloca aí para nós aí na tela a provável escalação do time do Sampaio Corrêa. Será que ele vai manter o trio que vem jogando ou ele vai mudar esse trio ofensivo da equipe tricolor? A nossa escalação preparada com essa formação aí, Gustavo Ramos, Joás, Paulo Sérgio, Daniel Felipe e João Vitor, Eloir, André Luiz, Daniel Penha ou Massinho, uma das dúvidas, Diego Tavares, Ronei e Jackson, mas pode ser que pinte um Gustavo Ramos, Ronei e Caio Dantas nesse ataque do time tricolor. Também acho que o Diego Tavares não está garantido 100% não, embora seja um jogador de confiança do Léo Condé, mas o Gustavo Ramos entrou muito bem nos dois jogos recentes da equipe do Sampaio, contra o Samas e principalmente contra o Vitória lá em Salvador. Então é mais ou menos esse o time do Sampaio Corrêa que vai atuar contra a equipe do Juventude e que nós estaremos acompanhando todos os detalhes aqui pela TV Guará. Vamos agora saber o que o Eloir imagina para essa sequência. O Eloir, como sempre, é um dos jogadores mais cobrados pela torcida do Sampaio, por tudo que já apresentou, pelo histórico de identificação que ele tem com a torcida e com o time do Sampaio Corrêa. Então, Eloir, meu amigo, tem que jogar em alto nível todo jogo, senão a cobrança vem. E eu tenho certeza absoluta que ele já está habituado e acostumado com isso. Confira aí. A gente teve uma estreia muito difícil, a equipe do Vitória, onde é uma das candidatas a brigar pelo acesso. A gente fez um jogo, ao meu ver, muito bom para início de temporada. A gente tem que corrigir algumas situações durante a partida que a gente errou por falta de entrosamento e até mesmo ritmo de jogo, mas estamos no rumo certo. O trabalho que vem sendo feito tem sido feito com seriedade e nós jogadores temos que assimilar o mais rápido possível que o professor Condé está pedindo para que no próximo jogo em casa contra o Juventude a gente consiga fazer uma boa partida e consiga a primeira vitória na competição. Para amanhã aí, como é que está assim, a mudança para poder buscar a primeira vitória, como é que está o ânimo da equipe, já que no segundo tempo a gente teve uma boa apresentação, como é que está assim, a expectativa para o jogo de amanhã contra o Juventude? A gente conversa muito, né, que a ansiedade do primeiro jogo já passou, agora reunir todas as forças que temos para jogar contra a equipe do Juventude em casa.
e conseguir nossa primeira vitória. Sabemos que é um jogo difícil, mas tenho certeza que deu para tirar bom proveito desse jogo contra o Vitória e vamos tentar fazer um jogo muito agressivo contra a equipe do Juventude. Então tá aí o Eloy, jogador do time do Sampaio Corrêa, conversando sobre a partida de hoje contra a equipe do Juventude. Ele segue, a princípio, sem nenhuma dúvida quanto à escalação do Eloy na equipe titular do Sampaio Corrêa, né? Mas vamos aguardar a sequência, muitas dúvidas também em relação ao Ferreira. Eu confesso que eu ainda não tenho essa confirmação oficial, mas já trouxemos detalhes em relação a isso. Ele tem contrato com o time do Sampaio Corrêa. A diretoria tricolor deve estar se pronunciando em relação à presença ou não do Ferreira ainda na equipe tricolor no decorrer aí da semana. O Sampaio já tem um jogo importantíssimo contra a Chapecoense no próximo domingo. Acredito que já precisa resolver essa questão da chegada ou não do Ferreira. Se o Ferreira não vier, não tem terra arrasada não. Traz um outro volante, um bom jogador para essa posição. Afinal de contas, o Sampaio vai precisar de jogadores em seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro, para o restante do Campeonato Maranhense, e precisa de tranquilidade. E essa tranquilidade só virá em caso de uma boa vitória hoje contra o time do Juventude lá de Caxias do Sul, que nós vamos trazer detalhes dessa equipe que é adversária do Sampaio Corrêa hoje, no próximo bloco, o último aqui do Esporte Guará. Eu também vou destacar algumas mudanças em relação à participação dos maranhenses no Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu volto já. De volta agora com o último tempo do Esporte Guará para você, confirmando os jogos que a CBF realizou modificações. São 2 partidas do Imperatriz. Ela mudou alguns jogos, mas eu vou destacar só as mudanças nos jogos do Maranhense, dos times maranhenses. O Imperatriz, que tinha um jogo marcado para o dia 15, sábado lá no Frei Epifânio da Abadia. Esse jogo estava marcado para 7 da noite, ele mudou para as 5 da tarde. É o jogo entre Imperatriz e Jacuipense, então ela atrasou em relação aos horários, né? Não tem aqui a Dazan, que transmite os jogos, foi quem pediu. Outro jogo do Imperatriz com modificação é o jogo entre Vila Nova e Imperatriz. Esse jogo seria sábado, às 5 da tarde, lá em Goiás, mas ele passa de sábado, dia 19, para o dia 21, uma segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Então esse segundo jogo também do Imperatriz com mudança. E também tem uma mudança importante do jogo do Sampaio Corrêa aqui em São Luís. O jogo contra o Figueirense, que seria realizado no dia 19, às 7 da noite, a pedido da TV fechada que transmite os jogos do Sampaio, ele passa para as 4h30 da tarde de uma quarta-feira, dia 19 de agosto. Então está mantido o dia. Só teve essa antecipação de horário no jogo do time do Sampaio Corrêa. Então, essas 3 modificações envolvendo a tabela de Sampaio na B e de Imperatriz na Série C, já destacadas amplamente para você. Daqui a pouco eu vou colocar no Instagram, você me segue no Instagram, Laércio_JR23, também no @Esporte Guará, nós vamos confirmar para você. Agora vamos falar do meu amigo Alzir Carvalho, simplesmente o melhor corretor, a melhor equipe de corretores. Quer vender ou comprar o seu imóvel? Fale com ele, tá aí o telefone 981-210999. Você vai encontrar a sua melhor opção lá no Renascença, hein? Tem imóveis amplos, tem apartamentos com suítes para você, enfim, e ele tem aquele detalhe, a cada 30 segundos vende um imóvel ou compra. Então entre em contato agora com a equipe do Alzir Carvalho e faça parte desse timaço, tá bom? E agora eu vou falar do time do Juventude, algumas imagens aí do Juventude, que tem o Dalberto, que foi atacante do Sampaio, tem também no seu elenco o Renato Cajá. Renato Cajá jogou demais contra o CRB. O CRB reclama de alguns momentos da arbitragem nesse jogo aí contra o time do Juventude. O jogo foi disputado lá no Alfredo Jaconi. É muito difícil ganhar do Juventude lá dentro, mesmo sem torcida. O CRB ainda saiu na frente fazendo 1-0, mas o Juventude, repito, em dia inspirado do Renato Cajá, conseguiu a virada. E o Renato Cajá é aquele mesmo, da Ponte Preta, do Botafogo, jogador veterano, que fez uma grande partida. Outro destaque do ataque do Juventude é o Dalberto, que aqui não foi muito bem com a camisa do Sampaio Corrêa, né? O torcedor não tem tanta saudade assim do Dalberto, mas lá no Juventude ele vem se destacando, é um dos principais jogadores desde o ano passado. O Juventude também tem outra característica, manteve o time da Série C, e eu vi esse time jogar na Série C 2 partidas contra o Imperatriz. Eu transmiti as 2, lá na região tocantina e também lá no Alfredo Jaconi. Alguns reforços pontuais, mas não tem nada demais no time do Juventude. Inclusive foi ampla infelicidade do zagueiro da equipe do CRB nesse chute aí do Renato Cajá. A bola desviou, acabou matando o
goleiro do CRB. O Sampaio tem condições de fazer um grande jogo, tem totais condições de vencer o Juventude e se recuperar na competição. E uma vitória diante desse time, eu repito, é importante para dar tranquilidade ao trabalho que é desenvolvido pelo Léo Condé. Jogo aqui em São Luís do Maranhão, o Sampaio joga uma Série B, o público é 3, 4, 5 mil pessoas no estádio, quando o público é bom. Mas para cornetar, meu amigo, aparecem mais de 10 mil, né? Como o cara que criou um grupo Caímos depois do primeiro tempo, onde o Sampaio perdia por 1-0 para o Vitória da Bahia. O cara no primeiro tempo do primeiro jogo, fazendo esse desserviço para o futebol do Maranhão. Então, para dar tranquilidade, evitar esse tipo de corneteiro que não acrescenta em nada, não só ao Sampaio, mas ao futebol do Maranhão, é interessante que o Sampaio conquiste um bom resultado hoje, mas terá pela frente um time arrumadinho, que é o Juventude. Não acredito que o Juventude vai brigar lá em cima para conseguir acesso, mas acredito que é um time para fazer campanha intermediária na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada é cheia, teremos uma rodada completa hoje da Série B, que vai ser complementada amanhã com outras 2 partidas. Enfim, é a bola rolando no país do futebol, graças a Deus até o momento. A Série B não teve problema em relação à testagem de jogadores, os problemas foram na C e também na Série A do Campeonato Brasileiro, por enquanto fluindo bem, né? Só que a logística é muito complicada. É difícil demais, a logística da Série B. Você sair de Salvador no sábado e só conseguir chegar em São Luís na segunda-feira. Você ter que realizar jogos sábado, terça-feira. Esses voos aí, onde você precisa ir em Brasília para poder voltar para cá para o Nordeste, acabam complicando e dificultando bastante e pode trazer algum prejuízo lá na frente. Ó, só fazendo um anúncio que na semana que vem nós teremos o lançamento do novo uniforme do Motoclube de São Luís, hein? Atenção você que já fez a pré-compra, em breve essa camisa vai estar com você e vamos lançar amanhã a nova promoção aqui do Esporte Guará. No começo do mês que vem vamos sortear aqui ao vivo mais uma camisa do Sampaio e a nova camisa do Motoclube de São Luís, hein? Quer detalhes da promoção da Isca Controle de Pragas de novo aqui no Esporte Guará? Amanhã eu espero você ao meio-dia com mais uma edição do Esporte Guará. Na sequência tem ele, João Carvalho e o Boletim Guará. Muita informação na sua tarde. Tchau!